Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 9 de maio, domingo, dia das mães. Um parabéns aí para todas as mamães. Eu vou ler um versículo aqui ó, em Gênesis, capítulo 3, versículo 20, que eu gosto muito, que fala sobre mãe. Diz assim: E chamou Adão o nome de sua mulher Eva, portanto ela era a mãe de todos os viventes. Bom, Eva, ela foi a primeira mulher a ser chamada de mãe. E nesse versículo aqui, ela ainda não tinha filhos. Então a primeira mulher, né, na terra, que foi Eva, ela foi chamada de mãe antes de gerar a vida. Então o título de mãe, ele é sagrado, tá bom? É um título sagrado concedido às mulheres aí. E também tem a ver com gerar filhos, sim, mas como Eva também foi chamada de mãe, sem antes gerar filho, tem a ver com cuidar, tá bom? É um título de cuidar. Então, independente se você tem filhos ou não, se você cuida de outras pessoas, você tem esse instinto de mãe. Eu acho muito lindo as crianças pequenininhas ali brincando de boneca. A gente consegue ver esse instinto materno ali de quando a criancinha está crescendo, cuidando ali das bonecas, brincando de casinha, né? A gente consegue ver, né, o amor que a mulher ela já nasce com ela, né? Já se torna mãe ali quando nasce, tá bom? E você que já é mãe, que gera filhos também, isso não impede de você adotar outras filhas ou filhos do coração, tá bom? Cuidar dessas pessoas. Mãe significa cuidar. Então, independente se você não pode ter filhos, se você cuida de alguém como se fosse seu filho, tem o cuidado ali, então você é mãe, tá bom? Então eu parabenizo aí a todas as mamães. Como eu disse aqui, Eva, ela foi chamada de mãe antes mesmo de gerar filhos. Vamos lá para a designação da semana, eu vou compartilhar hoje com vocês Doutrina e Convênios, sessão 46. Vou ler o versículo 1 e o versículo 2. O versículo 1 diz o seguinte aqui: Escutai, ó povos da minha igreja, pois em verdade vos digo que estas coisas foram declaradas para vosso proveito e instrução. Esse é o versículo 1 aqui. O Senhor já está falando, ó, estou explicando isso aqui, né, compartilhando com vocês para vosso proveito e instrução, porque eles estavam muito confusos ali nas reuniões, né? Lembra que eu estava falando que nas reuniões tinha algumas manifestações do Espírito, algumas pessoas estavam fazendo algumas coisas ali, tirando a reverência da sacramental. Então o Senhor ele revela algumas coisas ali para que a reunião possa fluir de uma maneira boa, tá bom? Então ele vai falando ali certo como deveria ser, tá bom? E olha só o principal na reunião, tá bom? No versículo 2 diz assim: Mas não obstante as coisas que estão escritas, sempre foi ordenado. Eu vou parar aqui nesse versículo, nessa parte aqui, né, que diz, não obstante as coisas que estão escritas. O que está escrito? O que eles tinham para se basear para fazer a reunião deles? Eles tinham a Bíblia e tinha o livro de Mórmon, não tinham manuais como nós temos hoje, né, essas regras. Então o que acontece? Eles tinham que se basear pelas escrituras. E como que era feito nas escrituras? Olha só, eles tinham o livro de Mórmon, por exemplo, que contava como era uma reunião sacramental. Eu vou ler aqui, depois eu volto para o versículo 2 lá. Em Moroni 6,9 diz assim: E suas reuniões eram dirigidas pela igreja, segundo as manifestações do Espírito, e pelo poder do Espírito Santo. Porque se o poder do Espírito Santo os levava a pregar e a exortar, ou a orar, ou a suplicar, ou a cantar, assim o faziam. Então não tinha, né, uma ata, né, conforme está escrito aqui, a igreja entre os nefitas, não tinha uma ata. Se eles estavam lá todos reunidos, se eles sentissem vontade de cantar, eles cantavam. Depois alguém ia lá e falava, ensinava alguma coisa, exortava. Agora nós vamos orar, orava de novo ali. E assim era conduzida a igreja, tá bom? Por meio do Espírito. Então, nos primórdios da igreja, quando a igreja foi restaurada, também não tinha uma ata. Então a reunião começava ali, e aí eles sentiam vontade de cantar, cantava, sentia vontade ali de chamar alguém para ser um orador. Inclusive, Joseph Smith fazia muito isso, né? Eles estavam lá sentados e durante a reunião ele falava, você vai lá e presta o seu testemunho lá sobre os profetas, né? Aí Brigham Young ia lá e fazia isso. E tanto nas conferências não tinha ali algo já determinado, como também não tinha também
como é que eu posso falar? Nas reuniões sacramentais. Então não era algo determinado, tá bom? Então era sempre conduzido ali por meio do Espírito. E aqui o Senhor está falando sobre isso. Apesar das coisas que estão escritas, tanto no livro de Mórmon, na Bíblia, o Senhor continua dizendo no versículo 2. Vou voltar aqui, ó. Diz assim: não obstante as coisas que estão escritas, ou seja, na Bíblia, no livro de Mórmon, sempre foi ordenado aos elders de minha igreja, desde o princípio, que sempre e sempre será, dirigirem todas as reuniões conforme inspirados e guiados pelo Espírito Santo. Então a regra é a mesma hoje em dia. Apesar de nós termos os manuais e nós temos uma ata para reunião sacramental, o que vale é o Espírito, né? O Espírito que tem que conduzir essa reunião. O fato de nós termos uma ata e termos um cronograma a seguir não tira a responsabilidade aí de ser guiado pelo Espírito. Por exemplo, teve uma moça que teve que preparar um discurso sobre gratidão. O nome dela é Adriana, né? Ela até entrou em contato e eu tenho certeza que ela deu um belíssimo discurso guiada pelo Espírito Santo. Então o fato de nós termos um padrão a seguir hoje não significa que não somos guiados pelo Espírito Santo. E também cabe àquele que está dirigindo receber ali, por meio do Espírito, algo diferente e fazer também, se for o caso, né? Se sentir. Bom, por exemplo, teve um presidente de estaca que visitava, isso eu vi em outro canal que faz sobre o Vem Segue também. Ele fazia visita nas alas que ele cuidava. E o que aconteceu? Ele chegou numa ala ali no primeiro domingo do mês e as pessoas estavam subindo ao púlpito e prestando o seu testemunho, como de costume ali. Né? Mas cada um estava contando sobre sua vida, algumas coisas que aconteceram ali. E naquele momento ele sentiu a inspiração, porque ninguém tinha falado ainda um testemunho sobre Jesus Cristo. Né? Aí ele sentiu a inspiração e pediu para o bispo: alguém pode cantar esse hino? Era o hino 70. Né? Aí sim, ele estava presidindo e pediu para o bispo foi lá e pediu para uma irmã, a irmã falou: eu posso, né, se a tal pessoa tocar. E aí foi lá e cantaram o hino, pararam a reunião de testemunho, né, de jejum e testemunho, e cantaram o hino no meio. E quando terminou esse hino, todas as pessoas que subiram após ali, aquela inspiração, prestaram um testemunho muito forte sobre o Salvador Jesus Cristo. Então mudou o tom ali da reunião. Né? E mais outra coisa aconteceu também. Eu vou até deixar o link desse canal aqui, né, que conta, se vocês quiserem pesquisar quando a história da irmã, quem conta, porque a irmã depois foi perguntar para o bispo: bispo, o que aconteceu que você pediu para mim cantar esse hino no meio da reunião sacramental? Aí falou: não sei, olha, não foi eu, a ideia não foi minha, o presidente da estaca estava dirigindo e pediu. E aí então ela foi até o presidente da estaca e perguntou, né? Ele falou que se sentiu inspirado a fazer aquilo. E aquela mulher, ela começou a se emocionar, dizendo que ela não se sentia amada, não se sentia inclusa ainda, né? E naquele momento ela pôde sentir o amor do Salvador e se sentiu inclusa, né? E ela até tinha o desejo de mudar, de ir para outro lugar, mas após isso ela não desejou mais, ela se sentiu inclusa entre todos ali e ela se emocionou. Então as reuniões, elas são guiadas pelo Espírito do Senhor. Bom, vou terminar aqui, ó, contando a história da conferência de abril de 2017. Lá o tema é Como o Espírito Santo nos ajuda. Foi falado lá pelo elder Gary E. Stevenson, tá bom? Do Coro dos 12 Apóstolos. Ele conta sobre um presidente de missão que tinha que fazer uma reunião com os líderes da missão. Para quem não sabe, os missionários no campo também estão líderes, né? Você entra como júnior, depois você passa a ser sênior, né? E depois você é treinador, treina quem está chegando a primeira vez na missão. Depois você se torna um LD, que é líder de uma área, né? Depois passa a ser o líder de outras áreas ali, que coordena outros trabalhos missionários. E na reunião da missão tem umas reuniões que são somente para os líderes, né? Porque não comporta todos os missionários. Então é chamado somente os líderes ali, dá um treinamento. Aí depois esses líderes voltam, né? Esses elders que são líderes, e treinam os outros missionários. E nessa ocasião, o presidente era numa missão Japão aqui, ele sentiu que ele deveria convidar todos os missionários, né? Não somente os líderes. E os conselheiros dele, né,
não que foram contra, mas avisaram, olha, os protocolos diz que deve ser, essa reunião foi planejada somente para os líderes, né, os missionários que são líderes. Bom, aquele presidente manteve a postura dele e disse, mas eu senti que eu devo convidar. Então ele sentiu ali e chamou todos para aquela reunião ali, e todos saíram, né, do Japão e foram para aquela área ali, da área geográfica na qual a capela em que ia ser a reunião deles. E o que aconteceu? Aconteceu um terremoto no Japão, vocês devem se lembrar aí, né, do desastre nuclear lá, da usina nuclear lá, que gerava energia por causa do terremoto, ficou exposto, né? E olha só nesse discurso o que diz aqui. Embora a capela onde os missionários estavam reunidos naquele dia tivesse sido danificada pelo terremoto, por ter seguido o sussurro do Espírito Santo, o presidente e Sister Takioka e todos os missionários estavam reunidos em segurança, e eles estavam fora de perigo, a quilômetros de distância da devastação do tsunami e da precipitação nuclear. Nossa, que coisa, né? Quando a gente é guiado pelo Espírito. Então, o fato de nós termos a nossa reunião hoje em dia programada não significa que não seremos guiados pelo Espírito do Senhor. Eu amo essa escritura que fala que nós devemos ser guiados. É o Espírito que conduz a reunião. E olha a oportunidade, né? Não é somente os líderes que vão lá e pregam, são os oradores. Nós somos membros, vamos crescendo e tendo essa oportunidade. Assim como a irmã Adriana foi chamada aí para compartilhar um testemunho não, ela foi compartilhada ali para ela discursar sobre gratidão. Então ela preparou o discurso e foi lá por meio do Espírito. Então essa é a igreja de Jesus Cristo. Eu sou muito grato por pertencer a essa igreja e poder sentir que realmente ela é guiada pelo Espírito Santo. Apesar do que estiver escrito, o que vale é o Espírito Santo colocar no coração ali. Sempre respeitando a ordem da autoridade. Por exemplo, no caso que eu contei, foi o presidente da estaca que presidia que recebeu a inspiração. Então assim foi feito. O presidente da missão recebeu a inspiração. Então assim foi feito. E assim deve ser feito nas nossas reuniões. E eu deixo essa mensagem com vocês em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã. Um feliz Dia das Mães para todas vocês.